No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua terça-feira, que você tenha uma terça-feira abençoada, um dia abençoado. Para você que está ouvindo pela manhã, uma tarde abençoada e uma noite, né? Final de noite aí, início de noite também para você, abençoadíssimo. E você que ouve este áudio depois, né? Outros dias, um abraço para você, seja bem-vindo. Aqui é o canal Minuto da Unicidade, com o compromisso diariamente de pregar, né, a unicidade de Deus e reforçar para quem já conhece e anunciar para quem ainda não conhece. Eu participei semana passada, mais uma vez, tive o privilégio de ser convidado para ir lá na Rádio Musical FM, participar do debate com César Cavalcante, pastor Denilson Lima, da Assembleia de Deus de Salvador, se não me falha a memória, na Bahia. Ele citou no debate para mim um texto que a maioria dos trinitários eles usam para sustentar a doutrina da Trindade. A famosa bênção apostólica, a gente fala disso aqui sempre, lá eu citei. E essa saudação da fórmula trina, e eu gosto sempre de chamar atenção à discussão, porque ela está isolada. Diz a saudação tão querida, e as Assembleias de Deus, principalmente as Assembleias de Deus, usam isso como esse versículo para encerrar todos os cultos. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, o último versículo que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aparentemente um texto até mesmo de certa forma inofensivo, um texto que talvez você que é unicista pode falar para mim assim: não, mas isso aqui não tem nada de trindade, porque aqui está explicando, né? Aqui está. E aí você resolve explicar e mostrar o passo a passo que não tem trindade ali. A graça de Jesus Cristo é uma coisa, o amor de Deus já está falando que, né, de outra coisa, e aí o Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo, tudo isso aí, e aí você vai mostrar que Jesus é Deus, aí você mostra que Deus é Jesus, e aí você mostra que o Espírito Santo, e aí pronto, você resolve explicar a unicidade e tirar da cabeça dos trinitários que isso aqui está falando de trindade. Aqui não está falando de trindade, concordo plenamente. Eu concordo também que é possível explicar a unicidade de Deus com base nos próprios textos bíblicos. Agora, o que mais chama a atenção, inclusive nós levantamos essa questão, o pastor Gilberto Lopes Gonzalez tem uma live que ele participa no canal do pastor Tony de Souza, ele fala sobre essa questão da bênção apostólica, da fórmula tripartida aqui, porque não tem trindade, mas vem cá, não era essa a marca registrada que Paulo encerrava as suas cartas. É o primeiro ponto que nós precisamos levantar a questão. Se o próprio Paulo fala que tinha um padrão que ele usava para assinar as suas cartas, as suas epístolas, né? Traduzido do grego é carta. As suas cartas tinham um padrão de assinatura, ou seja, de fechamento. E nós sabemos que a mão trinitária está na Bíblia. Não temos para onde correr. Por quê? Porque todos os tradutores, maioria deles, todos trinitários, eles já traduziram a Bíblia para o Ocidente com a trindade dentro da cabeça. Isso aí você tem que ter isso certo na sua mente. Além de ter a trindade na cabeça, todos os tradutores tinham essa incumbência de difundir o pensamento trinitário espalhando pelo mundo. Quer uma ferramenta, uma arma de propaganda e marketing melhor para difundir a doutrina trinitária do que a própria Bíblia? Então, a própria Bíblia, inclusive esse foi o projeto
do Papa Damásio, ou Damasco, ou Damaso, perdão, que ao convocar Jerônimo para traduzir dos idiomas originais, tanto a Vulgata Latina quanto o Novo Texto tanto a Septuaginta, quanto os manuscritos do Novo Testamento, tudo para organizar e trazer para o Ocidente. Foi a primeira vez que a Bíblia chega aqui no Ocidente, ela vai para o idioma latim, a Vulgata Latina, uma versão popular. Essa aqui é a tradução da expressão Vulgata, Bíblia para o povo tinha que ter acesso às Escrituras. Então você já imagina um Papa vendo o que vai para o povo e o que não vai. É isso que nós temos de Bíblia hoje. Então esse texto, voltando aqui, para a gente não fugir muito dessa questão, o texto trinitário, ou não vou dizer que esse texto seja trinitário, mas ele não condiz com as assinaturas dos apóstolos. Assim como tem a saudação inicial, que nós falávamos disso ontem, tenha os encerramentos, tanto de Pedro quanto de Paulo, todos eles vão nessa linha. Por exemplo, eu li aqui 2 Coríntios, ele encerra a 2 Coríntios dessa forma. Veja como ele encerra a 1 Coríntios. Ele termina a primeira carta. Como que ele encerra? Vamos lá, pastor Tony, como é que ele encerra? Ele encerra: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo. Amém. Está lá em 1 Coríntios 16, versos 23 e 24. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós. Amém. Pronto. Você viu aí a diferença? Então nós temos duas saudações e você vai pegar todas as outras. A única vez que ele fala, que ele põe, abre aspas aqui, a trindade, é nessa de 2 Coríntios. Porque nas outras ele não fala de trindade. Agora, o mais importante para a gente encerrar o Minuto da Unicidade, o estudo é bem amplo, a gente teria que ter tempo para poder falar sobre essa questão. Nós estamos aqui falando já há 7 minutos praticamente. Ó, como ele diz aqui, isso é muito interessante, eu citei lá no debate para eles. Ele fala disso também em Colossenses capítulo 3, mas eu queria ler para você em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas, e dessa forma escrevo. Qual forma? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então você que é irmão unicista, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, ele deixou claro como que se identificaria as saudações dele. Veja se a forma como ele escreveu aqui não é a mesma lá de 1 Coríntios 16, verso 23, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E ele fala em 2 Tessalonicenses dizendo: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. Ou seja, em todas as minhas epístolas, eu mesmo assino e escrevo assim. Assino como? Assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 1 Coríntios 16, 23 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E 2 Tessalonicenses ele fala: para identificar minha assinatura, ela deve estar assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pronto. Então, como que nós vamos aqui interpretar 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 12, 13, a famosa bênção apostólica? Quando você ouve ele dando uma dica, uma forma de identificar a sua assinatura, quando você olha para 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, está batendo? Está de acordo? Está em sintonia com o que ele fala? Agora, além de não estar em sintonia com a forma de ser identificada a assinatura dele nas epístolas, ela é usada como esse versículo que é um pouco assim, não vou aqui ser leviano e dizer acréscimo. Me cheira acréscimo. Mas não vou dizer que não é. Embora ele não possa afirmar que ele é um acréscimo, eu não posso utilizar esse texto o tempo inteiro e como fazem a Assembleia de Deus, principalmente usando esse versículo que não está dentro do padrão que o apóstolo Paulo deixou registrado para ser identificada a sua epístola. Quer dizer, ele não está dentro do padrão. Além de não estar dentro do padrão, ele é usado o tempo inteiro, em todos os cultos.
Não soa estranho isso? Não chama a sua reflexão para isso? Quer dizer, o servo do Altíssimo, o santo servo de Deus, deixou registrado uma forma, vocês vão identificar minha assinatura, eu escrevo de mão, assim que eu escrevo, é dessa forma que eu falo. Eu preciso desconsiderar 1 Coríntios 13, mas aí pode vir um município dizer, não, isso aqui é fácil de explicar. Tudo bem, você vai fazer aquele malabarismo, vamos dizer assim, né? Você vai ali tentar e você vai explicar, não, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, ele está falando de Jesus, homem ali, né? A graça dele, do sacrifício, do amor, e Deus é Jesus também e tal. O Espírito Santo a gente encontra na Bíblia, é o próprio Cristo, ali não está falando nada demais, não tem 3 ali, é um só, beleza. Mas você pode poupar o seu trabalho, principalmente num debate com esses caras que não estão nem aí para nada, eles querem jogar no ar, que nem o camarada fez comigo lá, joga para a plateia, tá aqui a Trindade, ó, tá vendo? Você é cego, tá vendo a Trindade. Faça-me o favor, que Trindade tem aí? Que Trindade que tem em 2 Coríntios 13, 14? Nessa bênção apostólica, eu acho que a bênção apostólica deveria ser 2 Tessalonicenses 3,17, essa é a bênção apostólica. Ou 1 Coríntios 16, verso 23, ou Colossenses 3 e tantos outros versículos, mas temos que fazer propaganda, o marketing da Trindade, ela precisa, né, ganhar força. Nada é melhor do que uma bênção apostólica falando da Trindade. E aí eu deixo essa mensagem de hoje para a sua reflexão. Veja o quanto é bom nós refletirmos sobre a unicidade de Deus, estudarmos, é por isso que nós estamos aqui. Estou compartilhando com você, gratuitamente, todos os dias, essa palavra, esse estudo. Por isso, peço suas orações para o Minuto da Unicidade, né, pela minha vida, para que esse programa continue no ar, que Deus envie colaboradores, pessoas com coração voluntário para semear nesse ministério, esse ministério que é praticamente solitário no que tange a apoio de instituições, apoio para continuarmos em frente todos os dias, orações, intercessão, porque a gente precisa falar desse nome todos os dias, do batismo, em nome de Jesus. Eu volto amanhã. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Um dia abençoado. Minuto da Unicidade.